Talvez hoje, como estão arrumando o centro, o pessoal não, a gente amanhã vai ter o bazar, né? Algumas pessoas talvez não compare, não, né? Não façam parte da noite, mas depois elas assistem no YouTube. Sim, ontem nós fomos lá, ficamos lá à tarde. Então eu ia ontem, ia hoje, não, ontem, desculpa, ontem é quinta, né? Ontem eu fui lá para trabalhar, tá? Sim. Mas hoje eu ia às 2 horas, acho que era 2 horas e meia que a Rosa ia. Olha, me manda uma mensagem que conforme for eu vou, mas estava totalmente estragado. Falei, não dá, estou muita dor de Sim, cabeça, muito com ruim. certeza. E de repente, se Para uma gente, para gente ir lá carregar peso e limpar aquelas coisas lá, tem que estar muito bom. Não, como foi a própria dentista falou, você não pode correr, não pode fazer, não pode peso, não pode nada. Durante 7 dias, leve, né? Falei, mas Não será pode nem correr? Não. Tudo bem que não quero, né? Tudo bem que não quero correr, mas por enquanto não pode. Falei, mas no sábado, no domingo, tem um bazar, tem problema para ajudar alguma coisa. Falei, ó, sinta você. Se você acha que você pode, tudo bem, mas senão, não é aconselhável, não. Ah, tranquilo. Tem bastante gente. Boa noite, Ailton. Boa noite. Boa noite, Ailton. Boa noite. Eduardo, Oi. por favor. Sim. Você colocou as 4 primeiras aulas no YouTube, né? Isso. O Sérgio me passou. E as outras você vai colocar também? Você vai disponibilizar, não? Sim, todas. O que acontece, Nelson? Boa noite, Ivani, tudo bem? Boa noite, Vani. Tem uma pessoa que é colaboradora também, né? E ela que está fazendo a edição dos vídeos, né? Tá. Então, à medida que ela fez os primeiros 4, né? E como também a gente depende do tempinho dela, porque ela também trabalha para serviço fora, né? Inclusive a parte de marketing e tudo mais, trabalha com mídias, né? Sociais, para as empresas. Aí a gente tem que, né, esperar o tempinho dela para ela poder editando e colocando lá. Mas todos os vídeos estão sendo gravados todas as sextas-feiras, né? Tá. Então, fica tranquilo que vamos ver se a semana que vem eu falo com ela. Aí se ela consegue colocar mais esses 3 vídeos aí. Fazendo hoje, de repente já coloca os 4 de uma vez. Tá. Não, que como eu perdi 2, então eu só queria acompanhar. Sim, então, vão estar todos lá, tá? Tá, ok, obrigado. Imagina, Nelson. Boa noite, Neilda, tudo bem? Tá sem áudio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Inês, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu falar, eu estou com pouca bateria e não estou em casa, então talvez em algum momento eu deixe de a sala. Tá sem som, Eduardo. Desculpa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marco. Se você quiser, Nailda, para que gaste menos bateria, tira a imagem. Tá. Aí gasta menos bateria, tá? Tá, obrigado. Nada. Boa noite, Iliana. Boa noite, Shirley, Marcos, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Vani. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bete. Bete, boa noite, Bete. As menininhas, quem são essas 3 menininhas que estão lá atrás de você?
Mas aí a foto é que eu estou na casa da minha filha. E tem uma bagunça lá, eu me escondi aqui no escritorinho, aí tem. Essa é minha neta quando era nenê, ela tem 9 hoje. Ah, legal. Daqui a pouco eles vão entrar aqui, porque eu estou escutando a barulheira aqui. Eu falei, eu tenho que entrar na live, foi uma risada geral. Ah, vai pra escola, vovó vai pra escola. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Legal, legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Luizão? Boa noite. Boa noite, Luiz. Talvez dê um pau aqui. Eu tô aqui, Chico. Eu tô aqui, vem ver, a vovó tá na aula, vem. Tirar o som, senão... Não fala bah, fala oi. Fala oi. Dudila vai começar. Ok. Quem faz a abertura da noite hoje? Quem se habilita? Se habilita? Pode ser? Então, perfeito. Vamos lá. Esse é outro, ó. E esse é a Rafa, ó a Rafa. Vem, aparece também, Karina. Vai, já que você aparece, põe todo mundo aqui. Chega, vai, já falou Vai oi. deixar a vovó agora. Não, tchau. Vem. Tchau. Fecha a porta. Tchau, lá pra cozinha, todo mundo. Vai. Sérgio, com você. Bom, vamos acalmando o nosso coração, respirando com tranquilidade, esperamos que tenhamos mais uma noite de aprendizado e vamos prestar atenção aqui nessa matéria que eu encontrei aqui, estudando a doutrina. É um capítulo chamado Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo
e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz, Chico Xavier. Boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Ótimo. Eu acho que o mundo está precisando de felicidade, porque ontem a Cris falou exatamente desse tema na aula, né? Na palestra de abertura da quinta-feira, sobre questão de felicidade. Enfim, vamos lá. O resumo parcial, um pouquinho do que foi falado a semana passada. Vamos lembrar, capítulo 7, né? Que é a história do Otávio. E lembrando que o centro de mensageiros, lá na colônia, assim como todas as colônias espirituais, tem esse centro, que podemos chamar também de universidade de mensageiros, onde são formados os mensageiros. E esses mensageiros, algo que tem que ficar bem claro, independe de religiões, né? Eles são formados para quando encarnarem, independente da religião, eles possam estar ensinando o evangelho, né, propagando a espiritualidade de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, não é uma coisa que é especificamente para os espíritas, não. É algo, o Centro de Mensageiros é uma universidade espiritual, diríamos assim, onde lá somos formados todos, né? Acho que está lá, quando eu digo somos, né? São formados os mensageiros que a missão deles é propagar o bem, tá? Independente de religião. E a questão do Otávio, ele foi muito bem preparado, muito bem amparado. Ele teve, como foi falado a semana passada, 6 espíritos fiadores, 6 espíritos que acompanharam toda a evolução dele e o apoiaram no momento da encarnação, de que ele como encarnado, para que ele pudesse realmente conseguir realizar o seu propósito, a sua missão enquanto encarnado. E uma das coisas que ele tinha, que ele estava, né, que ele comentou com a gente, o Otávio, ou seja, na verdade foi com o André Luiz, né? Ele chega e fala para a programação espiritual dele, ele não teria que casar. Ele iria ser um benfeitor e tudo mais, mas o casamento na história dele, terrena, não teria. Mas aí que aconteceu? Aos 19 anos, só resumindo, tá? Porque aos 19 anos, já o pai com um segundo casamento, onde ele tinha 3 irmãos, aí depois, no segundo casamento, tinha mais 6 filhos que vieram, mais 3 filhos que vieram da segunda mulher do pai. Seriam esses 6 órfãos que, na programação espiritual dele, ele teria que tomar conta desses 6 órfãos. Porém, ele fez tudo errado, né? Ele casou, ele abandonou essa missão né, na verdade, de estar cuidando desses 6 órfãos, e aí que a vida dele virou, né? Virou de ponta cabeça, como encarnado. Uma das coisas que ele deixa bem claro, o Otávio, a diferença entre ele, né? Ele fala para o André Luiz, a minha diferença com a tua é que você não tinha conhecimento nenhum espiritual, André. Agora, eu tinha todo o conhecimento. E eu errei sabendo que estava errando. Você não, você errou porque você não sabia. Quando o André conta a história dele, né? Então, a nossa responsabilidade como espíritas é muito grande, porque a gente conhece, nós estamos estudando a cada sexta-feira, a gente vai evoluindo. Com isto, a cada sexta-feira, ou a cada evolução que a gente... Eu digo evolução, logicamente, cada um... a evolução que eu falo é essa abertura de consciência que nos traz esses encontros, fazem com que,
devagarzinho a gente vai tirando aquela casca, né, daquele diamante, né, vai depurando aquele diamante e até quantas, né, quantas encarnações nós vamos estar precisando para realmente nos tornarmos diamantes, né, luzes eternas. Enquanto isso, a gente vai estar descascando. E a cada sexta-feira, eu acho que uma lasquinha está indo embora, entendeu? Eu acho que a cada sexta-feira a nossa consciência dá um passinho à frente. Então, as nossas responsabilidades aumentam. Porque é isso daqui que traz o conhecimento da espiritualidade, do espiritismo, a espiritualidade, te gera responsabilidades. E quando a gente não atinge o nosso objetivo, aí o que acontece? Repetimos de ano, na próxima encarnação, voltamos do zero e voltamos a procurar acertar. Aí, uma das coisas que a gente fala, por exemplo, como que eu vou saber qual é a minha missão? Como que eu vou saber se eu estou no caminho certo, né? Na questão do Otávio, imagina só, o pai morre, ele fica com, né, no caso, a madrasta dele, a segunda mulher do pai, vai para um leprosário, ele teria que tomar conta dessas 6 crianças. Estava aí na frente dele que tinha a responsabilidade que ele teria que ter assumido. E ele não olhou para isso. Não olhou para isso. Ou seja, a responsabilidade estava aí na frente. E essa responsabilidade iria trazer no futuro também, quando talvez, né, já essas 6 crianças mais adultas, os ganhos materiais que ele acreditava que, se tomasse conta daquelas 6 crianças, não teria condições de crescer materialmente. E não, a espiritualidade na programação espiritual, ele tinha que primeiro se fortalecer espiritualmente. Como iria se fortalecer? Cuidando daquelas 6 crianças, que aquelas 6 crianças eram os 6 espíritos benfeitores que tinham ajudado ele antes de encarnar, preparando ele, acompanhando ele, torcendo por ele, e que naquele momento que ele teria que pagar, entre aspas, aquela dívida, ele virou as costas. Então, aí que o mundo desabou para ele. E aí, aos 40 anos, né, mais ou menos, ele desencarna com problemas de sífilis, questões, né, de alcoolismo e por aí vai. Então, ele se perdeu totalmente. Por quê? Porque, na verdade, ele se afastou da espiritualidade, se afastou daquilo que ele tinha como princípios, né, espirituais, que ele tinha acenado lá em cima. Ele virou as costas para tudo, e aí ele perdeu toda a fortaleza. Então, a espiritualidade, quando a gente trabalha pelo lado do bem, ela nos fortalece. Nós ficamos cada vez mais próximos dela, e isso daí vai nos fortalecendo para enfrentar qualquer desafio. Que todos estamos aqui para enfrentar desafios. Todos. Na sua individualidade, todos vão estar enfrentando desafios. Que faz a parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, agora, tem mais uma história, que é a Eduarda, que vai falar hoje dessa história desse nosso irmão aí. Boa noite, todo mundo. Para quem eu não falei boa noite ainda. E o capítulo de hoje, já o 8º capítulo, é o desastre de Acelino. Então, hoje temos mais um personagem nessa jornada de André Luiz, passando pela Universidade dos Mensageiros, né? E aí o capítulo, então, começa assim. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte, né? Ex-médium porque o Otávio, a missão dele era encarnar como médium, né? Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso,
pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Ele está jogou aí uma conversa financeira, né? Um acordo assim financeiro, como se a encarnação da gente fosse um estado comercial, né? Feito essa comparação, essa metáfora empresarial, falando de falência, né? Que quando a gente retorna para o nosso lar, a gente já vem com um pedido de falência, né? A gente falhou nessa nossa jornada encarnados aqui na Terra. E quando a gente sabe, quando é pedido uma falência para uma pessoa jurídica, é porque ela não tem patrimônio para honrar com todos os compromissos financeiros. Nesse caso, o que acontece com eles? Eles não pagaram a dívida que foi firmada no plano espiritual, o propósito que foi firmado no plano espiritual. Essas dívidas espirituais, como se Deus fosse, coitado, pobre, né? A gente está pedindo empréstimo a Deus como se ele fosse pobre. Porém, olha como ele fala, o tesouro de Deus é infinito. Então, confiantes no novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Então, a cada nova encarnação é um novo empréstimo que a gente faz ao tesouro divino como se fosse limitado. Mas não, esse tesouro divino de Deus, ele é infinito. Por quê? Porque é infinitamente justo e bom. É infinita a sua misericórdia. Então, nós não estamos fazendo uma encarnação no sentido de termos castigo, de enfrentarmos situações difíceis porque Deus quer castigar. Mas não, porque nós estamos sendo conduzidos a essa melhoria individual para que a gente possa justamente continuar nessa nossa jornada evolutiva contínua, né? Até um estado crístico. Então, diante dos planos de Deus, todos nós evoluiremos a ponto de chegarmos a estado crístico, tá? Estado de divindade, de grande formador do universo. Então, essas nossas encarnações, elas são o quê? Elas são nada mais do que maneiras de fazer com que a gente lapide o nosso diamante bruto, como o Eduardo falou, e deixa transparecer somente o brilho, né? Lapide essas nossas imperfeições para que a gente, né, evolua para chegarmos a seres, né, espíritos evoluídos moralmente, né? E a cada encarnação, se a gente pensa que vai ficando mais fácil, né? Não, a cada encarnação vai ficando mais difícil. Cada vez que a gente falha, o caminho vai ficando mais difícil. Mas o contrário, ele também é verdadeiro. Cada vez que a gente tem um sucesso, né? A gente tem um resgate de uma determinada falha, os caminhos eles vão se abrindo. As coisas vão ficando melhores, porque a gente já tira esse estigma anterior, né, de falhas que precisam ser reparadas, que precisam ser resgatadas. Então, isso vai se tornando natural nessa nossa jornada. Na outra vida eu fui uma pessoa, eu fui, né, que, fui muito, fui uma ladra, por exemplo, né, foi um pecado qualquer. Então, nessa encarnação, vão me colocar à prova, né, essas situações que vão
né, né, mostrar. E aí, o que você vai fazer? Você vai praticar novamente esse delito ou não? E a cada sucesso que a gente tem, né, dizendo não para aquelas nossas tendências menores, tá? É uma situação que a gente vai se afirmando, até que se torne uma situação tão natural que é uma coisa óbvia, uma coisa normal que não se deve fazer. Mas para um espírito que em outras vidas tinha essa falha tão enraizada nele, essas provas, elas vão justamente colocando você no limite, que foi justamente o que aconteceu com o Otávio, né? Ele já tinha uma tendência em encarnações falhas e encarnações anteriores em decorrência dos abusos, né? Dos abusos dos prazeres. E nessa encarnação foi colocado isso em prova. E ele não passou na prova, né? E voltou, né, com essa situação de falido espiritual. Então, interessante essa situação que ele coloca como, né, as nossas encarnações, né, fossem tratadas como uma maneira empresarial, uma maneira econômica, vamos dizer. E aí, continuando. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Então, vamos lembrar que a Dona Isaura é justamente a mãe do Otávio que estava ali conversando com eles, né? Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Então, Otávio, ele falando aqui, ele não roubou de ninguém, ele não matou ninguém, não realizou nenhum crime bárbaro. A queda de Otávio, ela aconteceu por omissão. Ele abandonou o dever dele. Ele tinha os deveres todos na facilidade, ali próximo dele, como os irmãos que ele deveria cuidar, né? E ele não, ele preferiu se omitir. Então, o crime de Otávio foi justamente por omissão ao abandono do dever que ele deveria cumprir. E ele abandonou o dever, né? Por quê? Por prazer, com a justificativa de ser feliz. O Otávio, ele não cometeu aquele crime pelas leis humanas, mas pelas leis divinas, sim. Né? Ele cometeu um crime, uma falha importante. Na vida a gente não tem uma obrigatoriedade de seguir uma religião. Não há essa obrigatoriedade. Você tem que ser espírita, você tem que ser católico, você tem que ser um protestante. Não. A nossa obrigação, tá, enquanto encarnados, é de sermos pessoas boas. É essa a nossa obrigação. Não é de seguir qualquer uma das religiões que a gente tem aqui. A nossa única obrigação é sermos pessoas boas. Eu falo, né? Brinco às vezes em aulas que eu estou dando, né? E tudo mais vos será acrescentado, aleluia. Assim como se diz na missa, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, se a gente toma essa iniciativa, se a gente segue esses preceitos do Cristo, de sermos pessoas boas, de sermos homens de bem, então os caminhos eles vão se abrir. As nossas missões, elas se tornarão mais leves, porque não tem uma outra alternativa a não ser fazer o bem. Então, se a gente quer ter assim, eu estou na dúvida se isso que eu estou fazendo é certo ou errado. O que eu vou fazer é bom?
é do bem, então é esse o caminho. E pronto. Tá? Há uma diferença grande entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é um mundo das aparências, né? Aquilo que né? O que vocês veem de mim talvez não seja a realidade do que passa dentro de mim. Então, enquanto a gente está aqui na matéria, nós estamos o quê? Mostrando essa aparência. Essa aparência, nossa, essa pessoa tão boa aí, tão legal, tá? Agora, o mundo espiritual não. O mundo espiritual, ele é o mundo o quê? O mundo da verdade. No mundo material, nós conseguimos ocultar as nossas falhas. A gente consegue esconder, a gente consegue disfarçar, colocar uma maquiagem qualquer, disfarçar as falhas que a gente tem. Agora, no mundo espiritual, isso não acontece. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Por qual motivo? Né? Porque no mundo espiritual, a gente tem justamente essa transparência do nosso perispírito. O nosso perispírito, ele não consegue ocultar nada. E ele vai mostrar quem nós verdadeiramente somos. É como aquela situação daquela senhora no livro anterior, que ela estava querendo adentrar a nosso lar, né? Se fazendo de coitadinha, choramingando e tudo mais. E André Luiz, nossa, o que é que está acontecendo? E o vigilante lá junto começou, foi o vigilante ou foi foi o vigilante, chamou E aí veio o preceptor deles e viu os pontos. Isso, né? Daí o vigilante veio, chamou o preceptor e eles viram aquelas manchas negras, né, no perispírito, né, daquela mulher, e ali mostrando as falhas que ela tinha feito enquanto encarnadas. E as falhas dela era justamente que ela era o quê? Ela promovia abortos, né, enquanto estava viva, e ela fazia isso porque achava que isso era o correto. Então, esses abortos, eles ficaram impregnados como falha no perispírito daquela mulher. Então, é isso, no nosso perispírito não dá para esconder nada. No plano espiritual, é o que nós somos e pronto, acabou. Não tem disfarce, não existe máscaras no plano espiritual. Aí, continuando, né? Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Então, olha só, o Otávio falou que, né, foi um falido na missão dele, como realmente foi, e aí o Acelino chega para ele e falou assim: você perdeu a sua partida porque você não jogou, e eu perdi jogando desastradamente. Ou seja, o Otávio, ele faliu porque ele se omitiu, né? Agora, o Acelino, ele faliu por quê? Porque ele fez tudo errado. Ele fez tudo aquilo que ele não deveria fazer num processo encarnatório, num planejamento encarnatório ali, tá? Vamos saber por quê, né? Por que que ele jogou desastradamente? Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, eu confio na providência divina. Olha só. Então, ele ficou 11 anos de tormento nas zonas inferiores e a situação dele, né, do Otávio, no caso, não reclamou essa situação drástica que ele precisou tomar. Mas, mesmo assim, ele confiava na providência divina. O Haroldo, né, ele falou em uma determinada ocasião que ele estava com Divaldo, né? Imagino, né, esse encontro. Eu acho que foi num congresso espírita, alguma situação assim.
E aí o Divaldo falou assim: meu filho, tem muita gente que está indo para o inferno pelo caminho do céu. Ele falou assim, mas como assim? Como que é ir para o inferno pelo caminho do céu, né? E aí o que ele queria dizer aqui com isso, né? Que a gente está no lugar certo, a gente está com as pessoas certas, a gente conhece a doutrina, a gente estuda os livros, tem um trabalho, tá? Mas começa nessa nossa rotina, a amealhar desamores por conta de poder. Olha só. A gente tem tudo para fazer o bem, a gente faz o bem, Mas nesse nosso meio, a gente quer o quê? A gente quer ser o presidente do centro, a gente quer ser presidente da federação. Começa a perseguir aquelas pessoas que não têm o mesmo pensamento da gente, né? Então, a gente começa a cavar essas inimizades no transcurso da nossa trajetória encarnatória. A gente começa a fazer perseguições de pessoas dentro da doutrina espírita. E é o que a gente vê muito falando, né, do grande ego que existe nas instituições religiosas. Ou seja, eu estou dentro de um lugar santo, eu estou fazendo um caminho santo, vamos dizer assim, porém as minhas atitudes são atitudes que não são de Jesus. Jesus não faz esse tipo de coisa. Jesus não fica fazendo fofoquinha um com o outro. Né? O pensamento de Jesus, né? Ele vai fazer o quê? Ele é de agregar. Então, fazer fofoca, fazer intriga, amealhar discórdias, isso não é coisa de Jesus. Jesus não tem nada a ver com esse tipo de coisa, né? Isso é coisa, sabe o quê? Isso é coisa que está dentro da gente. Os nossos próprios adversários somos nós. É esse nosso ego, a nossa arrogância, a necessidade de sermos, de aparecermos diante de todos, de sermos referência. Vamos ser a referência dentro do espiritismo, vamos ser referência dentro da minha comunidade. Isso é ego. Então é isso que Divaldo quis dizer, né? Que a gente está indo para o inferno pelo caminho do céu. A gente está fazendo as coisas ruins dentro de uma instituição religiosa que prega o bem, que pregam as coisas boas, tá? Então essa situação que o Arcelino quis dizer, né? Que mesmo com todas essas falhas que ele teve, que a gente vai conhecer a historinha dele já, tá? Mas ainda assim ele confiava na providência divina. Ainda assim, ele não se achava um caso perdido, ele ainda tinha essa certeza da oportunidade. Mas falava, o meu caso é muito pior do que o seu. Eu tava brincando, né? Puxa vida, cada um tá contando uma história. O meu é pior que o seu é pior que o meu, e fica ali um joguinho de quem teve uma encarnação pior, né? Quem passou mais tempo no umbral, vamos brincar, né? E nesse instante, continuando, né? Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria.
Tô achando esse Vicente muito sábio, viu? É bem isso. Cada um de nós tem uma experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres, mas cada um passa aquilo que precisa passar. Nem todos ganham. E a gente está vendo ali, né, nessa universidade, né, mensageiros, vamos colocar assim, que é assim, vamos colocar 99% dali são falidos. Falhou no seu projeto encarnatório. Estão ali se preparando para que tenha uma nova oportunidade de quê? De encarnar de novo, para ver se dessa vez eu faço certo. Uma vez a gente acerta. Sabe por que a gente vai acertar? Porque a evolução, ela é contínua. A evolução, ela é uma promessa. Ela não é simplesmente eu quero. E o processo evolutivo, ele não tem retorno. Então, por mais que sejam mais 500 encarnações que eu tenha que fazer na minha vida, né? Que talvez seja pouco isso, né? Talvez seja muito mais. O que são 500 encarnações dentro da eternidade? O fato é, nós iremos evoluir. Nós iremos aprender a lição. E isso são para todos. Para todos. Desde aqueles que estão lá em nosso lar, né, já passaram do umbral, até aqueles que estão em zonas abissais. A evolução, ela pertence a todos. Não tem maneira da gente não evoluir. A gente vai evoluir. Tá? E voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, porque o Vicente também era médico, assim como, né, o André, perdemos lamentavelmente na luta. E depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. André não podia perder a oportunidade de contar o caso dele também, né? Como sempre. Objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem essas tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar no nosso futuro eterno. Olha só a evolução de André, hein? Olha só. Ele não teve uma vida de tarefas espirituais, ele ia à missa somente por práticas protocolares, mas a partir do momento em que ele começou a conhecer essa vida espiritual, a se dedicar a essa vida espiritual, então já é inclusive uma fala dele. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Tem que pensar nesse nosso futuro eterno. Tem que pensar o que a gente vai fazer nessa vida eterna. A vida corporal, né, ela tem começo, meio e fim. Nós somos espíritos eternos, passando por uma experiência breve de vivência corporal. Sendo assim, a gente tem que se preparar para a vida verdadeira, que é essa vida eterna. Vivências espirituais dentro dessa breve experiência material que a gente tem aqui. A gente tem que se preparar para uma vida que é a verdadeira. A gente tem que se preparar para a vida espiritual. E olha só, toda sexta-feira a gente está se preparando um pouquinho para isso.
toda sexta-feira a gente vem aqui para falar desse outro lado do véu de Ísis, como diz, né? Como dizia Chico. Esse outro lado dessa vida espiritual. Então, é um conhecimento que nunca vai nos deixar. E, de certa maneira, hoje em dia, nessa vivência material que todos nós estamos aqui, neste momento, compartilhando, nós estamos muito melhores do que as nossas encarnações anteriores, que não tinha, talvez, né, não sei quando que foi a última encarnação de cada um, mas que não tinha essa certeza da vida, do outro lado da vida, que não tinha uma doutrina espírita, que não tinha pessoas estudando o que acontece depois que a gente abandona a carne do corpo. Então, eu acredito que nós estamos melhores, muito melhores, e isso é um sinal de evolução do que as nossas próprias encarnações anteriores, que não tinham o conhecimento que nós temos hoje em dia dessa tarefa espiritual. Aí a Celino continua, né? A Celino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, ao meu ver, muito mais graves. Então, na opinião dele, elas são muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, ou seja, se esse livro ele foi escrito em 1945, 50? 1940, no século findo. Então, foi no final do século XIX, de 1800, qualquer coisa, né? Após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores, segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas, ministra da comunicação, presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa, ou seja, ele estava sendo orientado diretamente pelo ministro da comunicação daquela época. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, partir para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. Então, enquanto os fiadores de Otávio eram aqueles 6 espíritos que iam nascer na casa dele, que nasceram na casa dele, né? 3 irmãos de verdade e 3 meio-irmãos, os fiadores de Acelino era o nosso lar inteiro. Era o nosso lar inteiro que estava afiançando a encarnação de Acelino. O casamento estava no meu roteiro, diferente do Otávio, né, que não iria se casar. O casamento estava em meu roteiro, no meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo um enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda
a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíram decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então, aos 20 anos, ele foi... começaram as tarefas mediúnicas e ele veio com clara evidência, clara audiência, psicografia. Ele era um médium ostensivo, como a gente diz hoje em dia, né? Ele veio para a Terra para a realização de, sim, uma atividade mediúnica. Ele veio para isso. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Ou seja, ele começou a usar a mediunidade dele para ganhar dinheiro. Então, aquela máxima que a gente escuta, né, de que é dar de graça o que de graça receberdes. Ele começou a tirar o quê? Proveito material dessa mediunidade ostensiva que ele tinha. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Estava no processo reencarnatório dele, olha, ganhar grandes recursos, olha. Após meus testemunhos no trabalho e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então, estava, aquela situação, estava nos processos encarnatórios dele. Mas, depois dele prestar testemunho, ou seja, dele ser exemplo de benfeitoria. E ele não quis esperar, até porque ele não sabia também, né, tem a bênção do esquecimento, que ele não sabia que ele iria ganhar dinheiro com isso depois, né, não com o quadro mediúnico, mas queriam chegar recursos financeiros para que ele tivesse uma vida mais confortável. Então ele meteu os pés pelas mãos para que essas soluções de problemas financeiros se resolvessem mais rapidamente. Não era meu serviço igual a dos outros? Ele falava, né? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços da alma? Então, essa era a justificativa dele. E quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arranja justificativa para tudo. E aqui ele se confundiu, né? Pois esse trabalho, o trabalho da mediunidade, não é dele. Esse trabalho de mediunidade é o trabalho do plano espiritual. Não é dele. Então, ele não pode fazer o que ele quiser, porque o trabalho é dele. Não. Esse trabalho é do plano espiritual, é o trabalho dos espíritos. Ele é um voluntário, tá? Que está doando o seu trabalho de forma voluntária para o plano espiritual. E como voluntário, tá? O voluntário, ele não recebe salário. Então,
ele não tem que ganhar diante desses serviços de mediunidade. Ele se confundiu nessa situação. Não é eu faço o que eu quiser porque o trabalho é meu. Não, o trabalho não é seu. Ele iria ter a sua recompensa, mas a recompensa do trabalho espiritual, não vem em forma financeira. Ela vem em recursos de graças recebidas, de benesses do plano espiritual, mas não de formas financeiras. Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha pessoal, como intermediário pelo que devia ser justa retribuição. Sim, porém a retribuição não é em dinheiro do plano espiritual, né? A retribuição de quem faz trabalho voluntário não é acumular bens materiais, mas é acumular o quê? Acumular méritos. Méritos de carismas. É essa a retribuição de quem faz o trabalho voluntário. E fazer bem e fazer o trabalho voluntário é o fazer o bem sem olhar a quem. O trabalho voluntário também não é para escolher. Ah, você eu vou ajudar, você eu não vou, você vai ficar para a semana que vem. O trabalho voluntário é fazer o bem sem olhar a quem. 2 minutos? Cai então? Faltam 2 minutos, vamos cair, daí a gente continua. O teu microfone, Duda, tem hora que parece... Pet, né? Daniel, até onde eu vi, sim. Isso que eu ia te falar. Ô, Beth, eu escutei a sua voz, mas eu já tinha tentado de desligar. O que aconteceu? Não, é que tem hora que você está lendo que parece que some a tua voz. Eu não sei se é só para mim. Tá. Escuta bem? Não, agora eu estou te escutando. Na hora que você está lendo, você vira o rosto e está lendo. Aí, o microfone deve sair fora, né? Tá. Agora eu não sei se é só para mim, se mais alguém escutou. Comigo tá normal, tô ouvindo tudo. Tá ouvindo? Então talvez seja esse note que eu tô. Tá. Vou prestar atenção no microfone aqui. Obrigada. Então, continuando, né? Só um instante. Continuando, debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando... Ah, tá sem som.
Inês, teu microfone. Sim, eu tô falando que eu acho que chegou todo mundo, não chegou não, Eduardo? Hã? Não, não tô com som. Agora tirei. Não tá ligando? Tô falando, tá escutando? Não, você está desligado aqui. Então, eu tô tentando ligar e não tô conseguindo. Ligou. Ligou? Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão. Companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes, ou seja, ele deixou emprego, ele deixou o trabalho voluntário para ficar por conta somente dos consulentes. Olha só, virou um Walter Mercado, ligue já, né? Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Ele fez precinho camarada para quem era pobre. Ele fazia um preço melhor. Olha só como que ele era generoso. Ele fazia preço mais barato para quem era pobre, não tinha condições, né? Enfim. E aí, esse consultório dele se encheu de gente, todos eles, e a grande maioria, em busca de quê? De orientações com os negócios. Devo comprar esse carro? Não devo comprar. Devo comprar essa casa? Não devo comprar. De saúde, né? Então, a missão dele, que seria de cunho espiritual, na ajuda das pessoas, ele virou o quê? Um mercador. Ele teve um desvio completo das finalidades mediúnicas que ele tinha. Ele desviou-se completamente do caminho. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Ele virou o quê? Uma babá espiritual. Ele começou a cuidar dessas pessoas como se eles fossem bebês imaturos. E isso, né, o que aconteceu? Ele virou como um refém dessas pessoas. Ele ficava à mercê dessas pessoas, das vontades, inclusive, dessas pessoas. Ele criou para essas pessoas uma intensa dependência emocional. E nessa dependência emocional, ele ficava refém. Ele virou médium particular dessas pessoas. Aí a gente fica pensando, será que os espíritos sérios estavam compactuando com esse tipo de coisa que ele estava fazendo? Será que ali ao redor dele tinham espíritos evoluídos, com missões sublimes? Porque ele virou um mercador de notícias do além. Um adivinho. Um Walter Mercado mesmo, né? Mas que depois o Walter Mercado, quando ele sofreu um acidente, não foi eu acho que ele foi fazer uma cirurgia e teve uma experiência de quase morte. E aí, quando ele teve essa experiência de quase morte, ele voltou diferente. Montou ONG, ajuda as pessoas em dificuldades da América Latina.
Eu acho que daí ali o caminho dele se tornou, voltou para o lugar de novo também, mas não foi a casa do Acelino aqui, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai atrair para perto dele os espíritos que estão nessa mesma, né, desse mesmo padrão de vibração, nessa mesma sintonia. Isso daí é uma lei de sintonia. Você tem as companhias com as quais você se sintoniza. E os espíritos superiores, o que vão fazer? Vão embora. Eles estavam presentes, mas como a sintonia dele era diferente, ele não conseguia mais se sintonizar nos espíritos que estavam ali para orientações edificantes. Ele só estava ali para ler cartas, vamos colocar assim, né? As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de miséria da humanidade. Em suas experiências menos dignas, transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Com certeza, né? Ele não estava mais envolto por aquela natureza espiritual de ajuda, de amor ao próprio. Era TV Record, colocando, né, todas aquelas misérias ali na televisão espiritual dele. A força de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceravam-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais de baixo avisos. Ou seja, ele desvirtuou totalmente essa missão intensa, digna, afiançada por todo o nosso lar. Ele jogou no lixo tudo isso, se tornando o quê? Refém desse padrão espiritual que aquelas pessoas e os espíritos que estavam ao redor, né, estavam acompanhando ele. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante das grandes transições, da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferiores. Ele morreu. Quando ele morreu, esperando ele do outro lado, estavam aqueles consulentes que tinham morrido antes dele,
ainda pedindo orientação. Tamanho era o quê? Essa dependência emocional desses espíritos inferiores. Então fazia filas também no plano espiritual para pedir orientações. De cunho o quê? De cunho de natureza inferior. Por isso que quando falamos de mediunidade com Jesus, a gente está falando de uma mediunidade que trata as pessoas como adultos, com responsabilidade. Um exercício mediúnico que não gera dependência emocional. Um exercício mediúnico que não prejudica a autonomia das pessoas. Então, é justamente a situação de que as pessoas, vamos colocar na nossa rotina, o papa-passe, aquele que não quer receber alta do tratamento, porque ele quer continuar vinculado a esse tipo de situação, como se ele recebesse alta de um tratamento espiritual, né? Se ele manter o mesmo padrão de pensamento, sim, mas ele vai ser obsediado novamente. Essa dependência emocional que as pessoas têm de uma instituição, que pode ser o centro espírita, que pode ser um centro de umbanda, que pode ser na igreja católica, na protestante, em que local que for. As pessoas que não querem receber alta, porque dessa maneira elas teriam que se afastar desse contato direto, dessa orientação direta que tem com os orientadores. Isso é dependência emocional. E a mediunidade sadia, ela vai estimular justamente seres autônomos e não seres dependentes. Por quê? Porque os seres autônomos, eles vão fazer a sua evolução. Os dependentes, eles vão ficar sempre agarrados, puxando o freio de mão para sua evolução espiritual. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções antinentes a ligações clandestinas. Aquele pensamento, olha, continuou. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Ele estabeleceu vínculos, né? Em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Ele não soube proteger o patrimônio espiritual dele. E ele se deixou obsediar ainda em vida por esse nível de pensamento. Não é tipo de espírito, não. É nível de pensamento. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes, fundamente sensibilizado. Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim.
Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenções deliberadas de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Então, Vicente sempre como uma palavra amiga, né? Falando assim, vai dar certo, dá um jeito. Não precisa se... Agora é bola para frente, na verdade, né? O que passou, passou. Vamos ver como que vai ser daqui para frente, as oportunidades que a gente vai ter daqui para frente. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Olha só que forte esse daí. Delinquentes ocultos, viciados da crença religiosa, mutilados da fé, aleijados do pensamento. Isso é o que é a dependência emocional. Isso é o que ela cria. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Olha só, né? Eu tinha consciência disso, eu tinha o esclarecimento. Não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? E aqui então termina o capítulo da história de Acelino. Uma história e tanta também, né? Perguntas? Nela fala alguma coisa? Ninguém vai falar nada? Não? Tá todo mundo pensando ou tá todo mundo cansado, esperando o sextou? Você falou aí dos que ficam grudados no centro espírita, né? Aham. Mas não é tipo um pedido de ajuda, porque o centro espírita libera, sei lá, o seu plano espiritual libera, mas a pessoa ainda talvez se sinta insegura, alguma coisa, e quer ficar recebendo passe. Não, isso não é bom? Beth, isso é muito bom, receber passe, fazer a sua conexão com o plano espiritual. Isso é muito bom, alimenta a alma, alimenta o espírito. Ouvir as palestras edificantes, tá? Fazer a limpeza espiritual. Qual é o cuidado? A dependência emocional. Então, quando você fala sentir-se insegura, aí a gente já vê um ponto de dependência. Então, o centro espírita, ele existe para que nos traga clareza, tá? Para que nos traga discernimento, para que nos traga segurança, para que a gente consiga caminhar pelas nossas pernas. Ah, sim, mas tem gente que parece que gosta de ficar tomando passe, né? Sim. Ai, vou tomar um passe, vou tomar um passe. E é muito bem-vindo. O passe, ele é muito bem-vindo. Tá? Agora é aquela necessidade, aquele vínculo
emocional, essa dependência emocional, isso que não é seguro. Ah, sim. Porque a gente precisa aprender a ter discernimento. A gente precisa aprender, isso é uma forma de evolução. Discernimento, segurança, aplicar na nossa rotina de vida, na nossa vida, as palavras edificantes que são dadas nas palestras, né? Ah, sim. Então, isso daí é muito bem-vindo e muito necessário, diga-se de passagem. É que é uma linha tênue, né? Isso. É uma linha tênue entre você gostar de tomar o passe e você ser dependente. Muitas vezes a pessoa nem é consciente disso. Mas assim, a dependência é aquele negócio assim que eu falo, Beth, também. Você vai lá, toma o passe, não é para você deixar de ir no centro espírita, entendeu? Mas aquele negócio assim, toda semana eu tenho que passar para como que chama? Como que chama, Neno? O que fica conversando? Eu agora estou aqui. Atendimento fraterno. Toda semana eu tenho que passar no atendimento fraterno. E aí, o que eu devo fazer? E aí, o que eu devo fazer? Eu tenho essa situação na minha vida. O que eu devo fazer? Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Entendeu? Usar sim. das situações religiosas, em todas as religiões, tá? Aquela também rata de sacristia, que vai lá falar com o padre também para saber o que tem que fazer, o que deve fazer, usar de oráculo. Entendeu? Assim, a pessoa não cresce nunca, né? Fica toda vez dependendo. Fica toda vez puxando o freio de mão. Né? Ah, sim, entendi. Pode falar, Neno. Então é assim, acho que quem me acompanha há um tempinho, eu sempre falo lá no centro, nas palestras, onde centro espírita, ele não, né, a gente não quer que seja muleta de ninguém. E muitas vezes as pessoas tornam um centro espírita como muleta. E é basicamente isso que ele está falando aí agora. Agora, nós estamos falando aqui de centro espírita, porém, vamos levar isso para todas as religiões, tá? Então, centro espírita, igrejas, templos, sinagogas, o que for, tudo é vamos colocar assim, vou colocar uma ferramenta de fortalecimento. Para quê? Para que a gente possa estar caminhando, né? Você está meio baqueado, eu vou lá no centro, vou lá na igreja, vou rezar, você se fortalece para quê? Para continuar caminhando. Então, olha só, aí você falou de insegurança, né? De medos e tal, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós todos estamos com os olhos vendados. E aí, essa falta de olhar, de perceber, nós vamos estar, num primeiro momento, nos sentindo inseguros, talvez, né? A gente não sabe se vamos cair, o que tem na nossa frente e tal. Agora, a partir do momento que a gente vai estudando, independente da religião, essas vendas vão se desfazendo. E aí vai te dar a segurança para você caminhar. Então, o estudo em si, em qualquer religião, faz parte de uma abertura de consciência. Agora, como ele diz aqui, no parágrafo, ele fala assim, apenas fiz, o que ele fez, né, enquanto ele encarnado, apenas fiz viciados da crença religiosa, ou seja, viciado, ele tem que estar lá porque, né, os beatos, né, acha que o Luiz Gasparetto, ele contava uma história que eu sempre gosto de contar, mas não vou contar agora, mas, sabe, das beatas e das meninas que trabalham, né, no job, né, que hoje chama job. Então, fiz viciados da crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé, porque a pessoa perde a orientação. O que é fé e o que é acreditar na pessoa que está te falando, entendeu?
e alejados do pensamento. Ou seja, você deixou de pensar, você só vai agir pela ideia do outro. Então, são coisas que eu vejo que, para nós, estudando como estamos estudando hoje, essa linha tênue que você falou, Beth, ela começa a se distanciar, porque a consciência começa a abrir. A gente começa a perceber que essa, não digo autocobrança, mas aquilo que o Espiritismo fala, né? Você, o livre-arbítrio, sempre é você que tem que estar à frente das decisões, e não alguém atrás de você, decidindo por você. Que foi o que aconteceu com a Celino agora. Ele decidia por todos, praticamente. E quando ele desencarnou, ele tinha uma fila de pessoas buscando ele, falando, e aí, aquilo que você me prometeu, cadê? As cobranças vão vir. Então eu acho que o que nós estamos fazendo a cada sexta-feira, esses encontros, realmente a nossa consciência, esse polimento que eu falei no início, logicamente, para a gente se tornar diamante ainda vai demorar, mas a gente está se polindo, né? Um vagarzinho, um ponto a mais, começamos a pensar, não a pensar, a olhar diferente alguma situação, e com isso a gente vai mudando os comportamentos, né? Porque a consciência, aquela consciência que estamos aqui ampliando, ela vai te cobrar. Se não te cobra aqui, vai te cobrar lá. Marcão, Boa noite, tudo bem? bem você. Tudo. Eu acho que assim, só contribuindo que eu acho que com o que você falou, né, Eduardo, é importante assim, acho que a gente ter a consciência também de que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente adquire conhecimento, essa responsabilidade, né, de você também já não ser mais um ignorante naquele assunto, né? Você passa a ter clareza, consciência dos seus atos, das suas atitudes. Então, acho que isso traz também mais responsabilidade para a gente. Quanto mais conhecimento, né, a gente tem, mais a gente tem que zelar pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Eu acho que isso faz com que a gente vá, realmente, a palavra é evolução, né? Uhum. Eu acho que a casa espírita, o centro, ou independente da religião, é isso, né? Às vezes a pessoa, ela atribui ao outro, né? Ah, eu vou na casa espírita, o palestrante ou o passista tem que me trazer né, fluidos, benefícios, e a cura é sua, né? Uhum. Ali você é um instrumento só, mas o seu interior tem que buscar evoluir, buscar melhorar. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendo, que eu busco, né? Assim, falo de experiência própria, assim. Acho que é isso que me move participar, estar aqui, evoluir. Acho que é isso que a gente acaba buscando, né? Perfeito, Marcão. Deixa eu só lembrar uma coisa. Lá no primeiro capítulo deste livro aqui, lembra do Aniceto, quando ele é apresentado, né? Ele tem uma equipe de 50 mensageiros. Desses 50 mensageiros, tem engenheiro, eu brinquei, não tem advogado, né? Mas tem engenheiro, tem médico, tem auxiliares, né? Tem várias profissões que são mensageiros. Por que ele fez isso? Por que ele trabalha dessa maneira? Para ele poder ter, naquelas necessidades, os espíritos afins para trabalhar a necessidade de cada um que está aqui, né? Trazer uma mensagem. Então, cada um falando a sua língua. Espíritos afins. Então, quando você fala isso, Marco, é exatamente isso. Ou seja, vai ter espíritos afins que o centro espírita preenche ele. Vai ter aqueles espíritos que necessitam de uma igreja, né? Então, cada um tem a sua afinidade que faz a conexão com a espiritualidade. E aí, não é isso que a gente vai estar julgando, muito pelo contrário.
é aberto, cada um tem o seu caminho. Todos te levam ao caminho do amor, né? Todos. No domingo agora, eu achei muito interessante. Alguém, não sei se estava aqui, como eu falei, eu não acho que não tem ninguém aqui. Domingo, eu e a Eduarda, nós fomos para Campinas, no santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E é gostoso, né? Nós tivemos justo no evento, como no dia 18 foi Imaculada, né? Imaculada Conceição. Conceição. Então, no domingo, foi uma festa, literalmente dentro do santuário. Começou às 10 horas da manhã e terminou 1h15. Gente, em algum momento, eu não comentei nem com a Eduarda isso daí, né? Mas em algum momento eu vi, eu falei, será que estou vendo isso mesmo? E justo nós estamos falando, o que me trouxe foi o que você falou, Sérgio, agora, o texto de felicidade, o que me trouxe também ontem, ou seja, mas o teu texto me trouxe isso daí hoje, Sérgio. Em algum momento eu vi espíritos felizes acolhendo cada das pessoas que estavam lá na igreja. A igreja estava lotada. Tinha crianças, tinha adolescentes, fervorosos de fé. De fé. Então, eu falei, poxa, é tão gostoso, porque essa fé que eu percebi lá deixou felizes não só os encarnados que estavam lá, como os espíritos que estavam acolhendo a cada uma das pessoas que nós estávamos lá. Então, foi algo muito, muito interessante, porque compartilhar bons momentos independe da tua crença, né? A gente estar lá para fazer o bem mesmo. E é assim, foi um evento muito, muito bonito, muito gostoso, e a gente, como foi falado, fazer o bem não é uma religião que vai ter... Se você... Não precisa uma religião para você fazer o bem, né? Como a Eduarda falou no início. Se você praticar aquilo que Jesus ensinou, falou, nós estamos dentro né, dos limites aí. Então, não é uma religião que vai fazer a gente se sentir bem ou não, né? Cada um tem a sua, mas depende de você agir dentro das leis divinas. Porque senão a gente vai ter muitos espíritos, assim, a religião é feita de homens, né? Então, aí que muitas vezes, como a gente está vendo aqui, tem muitos que falem, são falidos, né? E quando retornam com aquelas dívidas que tem que acertar, não tem jeito. Aí já vão pedir empréstimo, né? Meu pai, me dá mais uma encarnação. Me dá mais uma encarnação que prometo pagar, né? E a gente vai assumindo compromissos e tal. Sueli, por favor, pode falar. Eu ia falar que eu já fui nesse santuário e lá tem uma energia muito forte, né? Na hora que a gente está recebendo a mensagem do evangelho, na hora de exercitar a fé, realmente você sente eu chorei, foi uma missa que eu assisti chorando, né? E assim, eu sinto isso também em Aparecida do Norte. Essa energia, eu não sei explicar, mas eu acho que existem certos pontos que são pontos de energia, né? Dizem que é assim em Fátima, eu nunca fui em Fátima, mas dizem que é assim também. Esse ponto que você sente assim que parece que tem alguém te abraçando, te curando, te consolando. Era isso que eu ia falar. Legal. Assim, gente, quando as pessoas vão lá, no momento de felicidade, então, é uma união espiritual mesmo. É uma união de espíritos afins. Então, quem esteve aqui? A Shirley esteve, quem mais esteve lá sábado? Shirley, né? Ok. Shirley, você esteve lá no sábado, na palestra do Toninho, né? Do Antônio. E lá ele falou sobre o magnetismo. E uma das coisas que o magnetismo ensina para o magnetizador, para ele se tornar magnetizador, é o pensamento. Então, você como magnetizador, você tem que olhar o teu assistido aí na tua frente
como a pessoa, como o Toninho falou, né? Aquela pessoa que mais eu amo na minha vida. Então, olha o exercício que você tem que ter mentalmente para você estar situando verdadeiramente lá para aquela pessoa que está recebendo o tratamento. E como foi falado lá, não sei se algum de vocês já sabe, mas, pelo menos antes da pandemia, o tratamento deles demorava de 28 a 30 minutos na maca. Hoje, 10, 12 minutos que demora um tratamento. Ainda assim tem os mesmos resultados. Mas a intenção, então a palavra é intenção. Se a gente está num lugar, independente de qual é, centro espírita, igreja, templo, sinagoga, mas com a intenção de bem, de amor, o que você vai estar atraindo? Energias afins. Independente de onde você está. Independente de onde você está. Então, é isso que a gente tem que, né? É muito, a minha questão, eu falei, como poder deixar as pessoas tão felizes no centro espírita e poder compartilhar com mais pessoas essas alegrias, esses momentos de fé, né? A espiritualidade, vamos, né, qual que é a tríade espiritual, né, do centro? Ciência, filosofia e religião. E as três têm que andar juntas. Uma dando sustentabilidade à outra. O Luiz, né, quem esteve aí também na quarta-feira, o Luiz falou a respeito disso. Eu só me envolvi com a doutrina espírita por causa da ciência. Porque o questionamento que eu poderia ter, a ciência me responde. Então, para mim, fica claro, né? É algo que é claro para mim, algo que não pode ser diferente, é claro. A ciência está me falando, então, ciência, religião e filosofia, caminhando juntas, fortalece o indivíduo, né? Derruba questionamentos. Mas para isso nós temos que estudar, né? Como diz o Marcos, temos que estudar. E estudo vai trazer responsabilidades. Estar aqui hoje é uma responsabilidade, né? Sueli. Ontem eu estava conversando com um kardecista e ele estava falando que o mês dele foi difícil, que ele teve problema de saúde, deu problema no serviço, tudo, não sei o quê. Mas eu tô indo no centro, eu tô tomando passe. Aí eu peguei e falei para ele assim, mas não é só ir no centro e tomar passe. Tem que mudar aqui, ó. Exato. Aí ele pegou, eu tô fazendo a oração de São Jorge. Não é só fazer a oração de São Jorge, Salmo 91, não adianta nada disso se você não mudar o que você sente. Exato. Né? E é o que a gente está falando aqui, exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Se a gente não mudar nosso mindset, se a gente não mudar o nosso pensamento, o que a gente vai querer para a gente não consegue mudar. E a gente atrai o quê? Doença mesmo, coisas erradas no serviço, porque é isso que está exalando, né? Exato. Não adianta tomar passe e ficar lá, né? Que nem você falou, passe, né? É isso. Diabetes, tomo meu remédio de diabetes, mas como doce todo dia, né? É isso. É isso mesmo. Senhora, que tem muita gente que faz isso. Você tá rindo, é? Eu não tenho diabetes, eu tenho meu irmão mesmo. Ele fala: não, eu não tenho diabetes. Claro, você não tem, porque da glicemia baixa você toma remédio. Aí põe um doce, ele manda bala. Ele não precisa ir muito longe. Conheço um monte de gente, viu, Beth, que tem você, viu? Que acompanha você, eu conheço. A gente tá aqui falando que é um absurdo, né? Mas tem tanta gente.
Falar do... Gente, para quem não assistiu com a gente, não acompanhou com a gente, ou até os que acompanharam também, né? Acho que vale a pena. O estudo do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro, né? Agora a gente está no segundo livro. Tem no YouTube, tá? A discussão do Haroldo Dutra Dias, que ele também faz um estudo como a gente de todos esses livros. E o estudo dele do Nosso Lar tá muito legal, tá muito bonito, viu? Então, para quem não assistiu com a gente às sextas-feiras o estudo do Nosso Lar, tem no YouTube com Haroldo Dutra Dias. O site, ele tem 2 sites, um site que é profissional e o outro que é espírita. Então, o nome do site é Espiritualidade e Vida, tá? Que daí vocês podem fazer estudar com ele o Nosso Lar, né? Junto, aqui dos mensageiros, para estar acompanhando. Que às vezes a gente remete muito, né, ao livro anterior. Como a gente disse lá em Nosso Lar, naquela situação em Nosso Lar, né? Então, lê o livro, mas se quiserem estudar mais profundamente, o estudo do Haroldo tá assim muito bom, viu? Haroldo o quê? Haroldo Dutra Dias. Dutra Dias. Isso. Ele... Neno, desliga o seu som. Ele tem o nome da página dele do YouTube é Espiritualidade e Vida. Coloca no grupo, Eduarda. Eu coloquei um link aí no grupo. Só para deixar vocês felizes, são 136 vídeos de 1 hora. Eu já coloquei aí no grupo o link. Tem bastante tempo. Mas assim, traz conhecimento. São 136 vídeos, de mais ou menos 1 hora cada um. Mas o Mas a Haroldo gente é tem tempo, maravilhoso, Eduardo. A né? gente tem mais ou menos 80 anos na encarnação, dá tempo, né? De Pois é. estudar. O Haroldo é fantástico. As palestras dele são fantásticas. Será que tá com crise, Eu coloquei o link no grupo, tá? Dos estudos. Eu coloquei o que a Eduarda falou, mas você colocou, né, Marcos? Sim, tá lá. Você faz? Então, vamos fazer o encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente e agradecer aos nossos amigos espirituais que estiveram com a gente no dia de hoje, na noite de hoje, nos preparando para essa noite, que a gente sempre aprende na casa espírita, que quando a gente vai se dedicar a um trabalho, a casa está sendo preparada desde o raiar do sol. E assim também acontece com a gente. A gente foi preparado para essa noite de hoje, durante todo o dia, os percalços, às vezes os obstáculos, mas para fazer a gente perseverar no dia, para nos reunirmos no dia de hoje, na noite de hoje.
E assim, a gente agradece aos amigos do plano espiritual que nos motivaram até esse momento. Vamos agradecer aos nossos amigos pelas intuições, pelos sentimentos e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Dessa maneira, pedimos permissão para encerrarmos o trabalho da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Então, Boa noite, bom Boa noite, semana. boa noite a todos. Obrigada. final de semana. Até amanhã, né? Vai lá no centro, vou estar lá no centro, tá? Sucesso no bazar. Tchau. Obrigado, obrigado. Tá, tudo bom aí pra vocês. Semana está tudo perfeito. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Um bom final de semana. Para todos nós.